noite, meus irmãos. Finalmente chegamos aos 84 anos na nossa igreja. É o nosso jubileu de Crisântemo. Aliás, é muito interessante esse nome aplicado à realidade da nossa igreja. E isso por quê? Aliás, deixe-me primeiramente lembrar que quando se trata de casamento, nós chamamos de bodas de Crisântemo. Como é um evento de uma organização, é jubileu de Crisântemo. É um nome sugestivo, porque, na realidade, o crisântemo nem é uma flor ocidental. É uma flor asiática. E quando ela foi trazida para a Europa, um dos famosos médicos, zoólogos e botânicos daquele tempo, chamado Linneu, ele era sueco. Ele ficou tão encantado com a flor do crisântemo, amarela no caso, que deu-lhe o nome de flor de ouro. E essa palavra flor de ouro ele colocou em grego, chrysos anthemos. Então, crisântemo significa a flor de ouro. Mas uma coisa que nós descobrimos é que não existe apenas uma variedade do crisântemo. Existem pelo menos 100 espécies de crisântemos. Isso por causa de melhoramentos genéticos ao longo do tempo, ao longo de todos esses séculos, desde 1700 até o dia de hoje. Essas 100 espécies, elas estão também classificadas em mais de 800 variedades. Que riqueza, não é verdade? Então, vão anotando, por favor, essas peculiaridades que nós estamos apresentando, essas curiosidades, porque nós queremos tirar algumas lições dessas mesmas curiosidades. Então, primeiramente descobrimos que o crisântemo guarda algumas bênçãos interessantes. Observem só. Primeiramente, o crisântemo, já dissemos, ela foi trazida da China, portanto da Ásia, do Oriente, para a Europa. Mas antes de ir para a Europa, ela se espalhou por outros países asiáticos. Ela foi para o Japão, por exemplo. E ali no Japão, ela foi logo adotada pela Casa Imperial. Tanto é que o selo imperial do Japão, hoje, é um crisântemo, com 16 pétalas. Uma outra coisa que nós descobrimos é que no pensamento asiático, no pensamento chinês, japonês e de outras culturas asiáticas, o crisântemo está dentro de uma classificação de mais algumas árvores, plantas nobres. Por exemplo, a ameixeira é uma planta nobre para eles, como também o bambu e também a orquídea. Portanto, é um quarteto realmente magnífico e que nós encontramos muito divulgado esse quarteto nos quadros que nos vêm dos países orientais. Outra coisa que nós descobrimos, e é mais uma anotação para nós, é o fato de que ela faz a sua propagação através de mudas e através de sementes. Mas é preciso que o solo seja um solo bom, fértil, portanto, e com muita luz e com muito calor. As flores, elas persistem durante todo o ano, as cores são muito variadas, já falamos no amarelo, mas encontramos crisântemos que são lilás, roxo, salmão, vermelho e até mesmo uma mistura dessas cores, dando uma flor maravilhosamente bela. Interessante é que a própria planta do crisântemo, ela contém uma substância chamada piretrina. E essa substância repele animais, insetos daninhos. Isso é mais uma anotação para nós. Na China, é utilizado até como medicamento, o crisântemo, como analgésico para dor de cabeça. E se tomar o chá, dizem eles, da flor do crisântemo branco, é possível
melhorar muito o cansaço dos olhos, a pele seca, varizes, problemas hepáticos, músculos doloridos, inchaço, dor de garganta e até a febre. Imaginem só, é uma verdadeira panaceia. Mas há um outro belo simbolismo no crisântemo. Anotem, por favor. Simplicidade, alegria, otimismo, felicidade e perfeição. Tudo isso é colocado dentro dessa flor tão bela chamada a flor de ouro, o crisântemo. Por isso, na Ásia, eles até dizem assim: se queres ser feliz por toda a vida, cultiva crisântemos. Então, meus amados irmãos, vamos tirar algumas lições, que é o que nos interessa nesse momento. E essas lições são as lições para a nossa igreja. Temos feito isso cada ano com o jubileu que apresenta. Por exemplo, o jubileu dos cravos, o jubileu do cacau, o jubileu do café. Tudo isso nós fizemos uma apreciação e logo depois tiramos algumas lições. A primeira lição que eu tiro do crisântemo é a lição da nobreza. Ela não foi colocada juntamente com outras plantas dentro de uma verdadeira aura de nobreza? Então, a nobreza. E eu vou para a Escritura Sagrada e descubro que, por um favor especial do nosso Deus, um favor, uma graça imerecida, aliás, do Todo-Poderoso, a primeira carta de Pedro nos ensina, no capítulo 2 e no verso 9, que vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é extraordinário, meus irmãos. Essa é a primeira grande lição que precisa ficar na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência. O fato de que nós temos esse benefício que vem da suprema graça de Deus. É o fato de que, como o nobre crisântemo, essa flor que é chamada de ouro, o Senhor também nos concedeu o favor e a honra da nobreza, elegendo-nos como povo de sua propriedade. Há uma segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos. É a lição da diversidade. Lembram-se? Nós dissemos que há 100 espécies, mais de 100, com 800 variedades. Isso é diversidade. E eu observo que também na Escritura Sagrada, o próprio colégio apostólico, ele era composto por uma diversidade. Porque havia naquele colégio apostólico pescadores, funcionários públicos, homens de regiões distintas de Israel, havia temperamentos tão diferentes. E o mesmo acontece na Igreja de Jesus Cristo. O mesmo aconteceu nas comunidades antigas. E a primeira carta aos Coríntios nos mostra a variedade de gente naquela igreja, daquela cidade de Corinto. E Romanos nos apresenta no seu último capítulo, igualmente, uma enorme variedade de pessoas compondo a igreja que estava em Roma. Leiam depois o capítulo 16. Isso acontece também com a Igreja Batista Sião. Nós somos uma igreja formada por pessoas que são chamadas à santidade, mas não há na Igreja Batista Sião 2 pessoas que sejam iguais. Isso é diversidade, meus irmãos. Uma terceira lição que eu aprendo com o crisântemo é o fato de que o crisântemo precisa de um bom solo para poder produzir bem. E realmente, Mateus, no capítulo 13, Jesus conta uma história. É a história do semeador que saiu semeando, que saiu trabalhando, e ele jogava a semente em vários tipos de solo, mas a semente que produziu bastante foi aquela que foi colocada no solo admirável, num bom solo. Como o crisântemo precisa de bom solo,
Observem, também a semente do Evangelho caiu no bom solo da sua vida. Assim sendo, a misericórdia de Deus, por conta dela, a semente do Evangelho produziu na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, e tem produzido em abundância ao longo desses 84 anos de existência da Igreja Batista Sião. Há uma outra lição que é muito importante. É a lição do conteúdo. Dissemos que há algo no crisântemo que afasta insetos daninhos, pragas também. Olha o que está registrado na primeira carta de João, capítulo 4, o verso 4. Filhinhos, vocês pertencem a Deus. Eu estou lendo na tradução chamada O Livro. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Ô, irmão, será que precisa dizer mais? Que nós temos em nós o Espírito, e esse Espírito vai afastar toda praga que vier para nós, especialmente aquelas que estão nas regiões espirituais, como ensina Efésios no capítulo 6. Há uma outra lição, a lição de abençoar. O crisântemo, ele é benéfico e ele é eficaz numa lista de sintomas, de problemas de saúde, de mazelas. E a nossa igreja e seus membros, de um modo muito particular, temos sido uma bênção para tantos necessitados, sem dúvida alguma. É só olhar os relatórios e as ações das diversas organizações da nossa igreja e das pastorais, basicamente a pastoral do serviço, através do seu projeto Sião em Ação. Vamos para mais uma? A lição das virtudes é a última, e é uma abençoada lição, porque descobrimos que as virtudes concedidas pelo Espírito Santo de Deus, elas devem beneficiar outras pessoas a quem nós tocamos, ou em quem nós tocamos com as nossas vidas. O crisântemo, para eles, os asiáticos, ele tem representado a alegria, a felicidade, a perfeição, o otimismo e a simplicidade. Pois a nossa igreja, pelos seus membros, tem sido igualmente alvo do amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe o que é isso? É o fruto do Espírito que deve ser cultivado com carinho, com zelo, com disciplina, para a glória de Jesus Cristo e para a expansão do seu reino. E como o crisântemo precisa de luz e de calor, falamos isso, também a nossa igreja deve viver na luz e no calor da comunhão, renovando-se no dia a dia para a honra e a glória do Senhor. Meus irmãos, agora vamos iniciar um novo ano, o ano do crisântemo, porque para o ano vai ser o jubileu de girassol, os 85 anos. E olha quantas outras lições nós temos a aprender. Que Deus abençoe a todos. Amém.